A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui começando mais um episódio do Dividindo para Somar. Hoje, pela graça de Deus, estamos aqui, eu e a Manu, que hoje ela será a entrevistada. Ela estará contando um testemunho de um episódio muito importante na vida dela, que aconteceu na vida da família dela. Então, você que está aí, eu creio que se você ficar até o final, você será impactado. Já é o terceiro episódio, já é a terceira edição. A Gabi vai deixar os links dos dois primeiros que nós fizemos. O primeiro foi com o Felipe Fernandes, um testemunho incrível da sua vida de conversão. O segundo foi o nosso líder da região sul, do Thiago, também um testemunho incrível de conversão, aonde Deus trabalhou na vida de ambos de uma forma incrível. E hoje, a Manu é da família, daqui do Distrito Ipanema, da sede. Hoje ela será a nossa entrevistada, porque o que ela tem para contar para nós é um acontecimento, né, Manu? Que mexeu com a vida da família em vários pontos, em várias áreas. Então eu vou deixar para ti contar. Eu não vou dar um spoiler, eu vou deixar tudo para te contar. Então fique à vontade, pode começar pela parte que tu quiser, mas que deixa Deus te usar. Porque eu já ouvi muitas das vezes o testemunho da tua mãe, a Daniele, e é um testemunho que fala fortemente aos nossos corações. A gente sempre ouviu, só que eu sou sincero em dizer, irmãos, você que está assistindo aí, eu sou sincero em dizer, eu nunca ouvi o testemunho na visão da Manu, na visão como filha. É isso que a gente quer trazer aqui, a visão da Manu como filha. A gente já ouviu, tem o testemunho, eu não sei se a Gabi pode colocar também no link, do Rodrigo, pai da Manu, esposo da Dani, contando todo o testemunho completo. É um testemunho incrível, mas a gente quer ouvir o testemunho da Manu. O que a Manu passou naquele dia? Como tudo começou? Pode começar, Manu, Deus te abençoe, se quiser te apresentar. Beleza, então, eu sou Emanuele, sou aqui do Distrito Ipanema. E realmente, assim, eu até agora, a única vez que eu contei o testemunho publicamente foi numa live com a Tati. Quem não conhece, depois eu posso mandar o link, é bem legal também. E quando vocês me convidaram, eu fiquei pensando, o que eu posso comentar que não seja aquilo que meu pai já comentou, né? Então, o pai, ele traz o testemunho de forma muito técnica, ele entende tudo que aconteceu naquele momento, as coisas que a mãe passou, as cirurgias, tudo. Então, realmente, o testemunho dele é bem mais técnico, ele conta mais as situações críticas que ela passou. Eu não vou lembrar aqui de tudo, mas eu quero, então, contar aquilo que não está no testemunho dele, aquilo que é realmente a minha parte. Depois dá para trazer o Sam também, ele conta a parte dele. Eu nunca ouvi ele contando o testemunho dele. Pois também. Tem o Sam, tem o Samuel também. O Samuel a gente vai também um dia trazer. Porque são sentimentos diferentes, né? Com certeza. São momentos... Até porque tu quantos anos tu é mais velha que ele? 3 anos. 3 anos. Na época, tu tinha quantos anos? 13. 13 anos. Bate uma diferença enorme na idade, não só na idade, mas na mentalidade, nas reações. São reações diferentes. Então, vamos começar pelo acidente? Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Um pouquinho antes, narrar um pouquinho como era a nossa vida um pouquinho antes. Então, eu e Samuel, a gente estuda em casa desde 2011 e era minha mãe que nos dava aula. A minha mãe era uma pessoa muito dedicada, muitíssimo dedicada, sempre foi. Tudo que ela fazia com excelência e faz até hoje. E então nós vínhamos assim de um momento familiar muito bom, assim, todas as promessas de Deus ali, a gente vendo e tava uma fase muito legal, né? Aquela fase em que a gente já é adolescente, já sabe um pouquinho da vida. Então, tu não é desatento quanto àquela pessoa que está ali cuidando de ti, né? Os pais. A gente já começa a conhecer os pais, conversar.
Então, a minha mãe estava ficando muito amigas, a gente compartilhava, via série junto. Isso era demais, era muito legal. Eu estava realmente amando essa fase. Até que, então, a gente foi fazer uma viagem normal. A gente sempre viajou muito. Eu me criei dentro do carro por conta do trabalho do pai. A gente fez aí muitos lugares dessa América do Sul. E a gente foi fazer uma viagem de apenas 6 horas. Só uma até pergunta. ali. Tu disse que você sempre viajava. Sim. Já teve algum medo de alguma coisa acontecendo em algum... Claro, tu era criança, mas já teve algum medo, assim, já imaginou alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa em alguma viagem? Nunca teve esse pensamento? A gente já passou por momentos de, assim, quase acidentes, né? Já tinha algumas experiências já. Mas não, nada assim que, pelo menos, nada que eu tenha sentido medo. O vô e a avó, eles sempre eram muito por a gente, e eles sempre disseram, te cuida, né, pro pai, sempre tendo esse respaldo. Mas eu não me lembro de um episódio, assim, de medo de acidente. Até porque, na verdade, eu tava pensando aqui, criança é assim, né? Naquela época, criança é assim, tu pode estar caindo no furacão, é uma diversão. Exatamente. Sim. A gente uma vez ficou no deserto, quase sem gasolina, o pai, na verdade. Mas tudo faz parte, né? A gente Faz só parte. lembra como coisa legal. Enfim. E aí a gente ia viajar, então, para ajudar minha avó. Ela estava em São Borja. Ela ia fazer uma cirurgia e nesse pós-cirúrgico a gente ia ficar lá com ela. Minha tia mora lá em São Borja, então aproveitar para ver minha tia. A minha outra tia também ia estar dirigindo o carro, a minha priminha. Então era a maior festa, a gente estava super feliz. E saímos de Porto Alegre, meu pai ficou aqui em Porto Alegre. E saiu a minha tia, minha mãe, eu, Samuel e a minha priminha, que tinha 2 anos. E fomos então rumo a São Borja. No meio do caminho a gente se perdeu, o GPS deu ruim, a gente se perdeu, acabou ficando sem bateria. Aí a minha mãe conseguiu ligar para meu pai, ele direcionou a rota certa. Então a gente achou a rota de novo e começou a ir. Só que nisso acabamos que perdemos muito tempo da viagem. A viagem que era para ser de 6 horas, a gente ia chegar finzinho da tarde lá em São Borja, já ia entrar à noite, a gente ia acabar chegando início de noite lá. E dirigir de noite na estrada é realmente complicado, né? E daí a gente está justamente nesse momento. Então a gente já se achou, minha mãe mandou áudio pro meu avô falando, vamos chegar aí tal hora, né? Já prepara uma comida pra gente. E estamos aí nesse momento, quando a minha tia, então, eu lembro de ouvir ela comentando com a minha mãe, de, vamos trocar a direção, já comenta ali de trocar para elas, a minha mãe enxerga melhor de noite, dirigir melhor de noite, para ela dirigir. Então, nesse momento, eu lembro de eu estar encostada na janela do carro, eu estava atrás da motorista, tá ali, né, ouvindo minha tia e minha mãe conversar, quando, de repente, eu escuto um barulho de vidro, e aí o carro para, assim, abruptamente. A minha tia ali perguntando como é que tava, a gente não conseguia ver direito a situação, era só a luz da lua mesmo. E aí eu lembro da minha tia perguntar para todo mundo como é que tava, meu irmão tava bem, a minha priminha tava bem. E aí quando ela chama minha mãe, então minha mãe não atende. E aí naquele momento eu lembro da minha tia realmente gritando assim, né, chamando pela minha mãe, só que ali a gente não conseguia ver muito. Então eu conseguia ver só a sombra da minha mãe caída assim pro lado, presa pelo cinto. E a partir daí eu não lembro, né? Então a gente já fez terapia, a gente já frequentou psicólogos, mas realmente o nosso cérebro ele nos protege de memórias que a gente não gostaria de lembrar, de situações difíceis de lidar. Então, a partir desse momento, eu não lembro. Eu sei que o Sam já contou um pouquinho do que ocorreu nesse momento. A minha tia já contou pra gente também que ela foi, então, pedir ajuda na estrada. Ficou durante um bom tempo ali. Só que eu realmente não me recordo. Ninguém nunca disse, na visão de outra pessoa, o que tu fez? Olha, eu nunca perguntei. Pô, alguém, o Samuel, o que eu fiz naquele dia? Ou perguntar pra tua tia, nunca chegou a perguntar Nunca isso? cheguei a perguntar. Eu sei que quando eu me lembro, eu sei que eu não perdi a consciência, não desmaiei. Sim. Porque quando eu me lembro, a partir do momento que eu me lembro, a configuração do carro tá toda diferente. Então a minha tia tá fora do carro pedindo ajuda. Eu tô no meio do carro, tirando minha priminha da cadeirinha. Quando eu me recordo, eu já tô tirando ela da cadeirinha. Porque ela tava reclamando de alguma coisa, tava machucando ela. E o Sam já tá saindo pra fora do carro. E mesmo que a estrada não era muito movimentada, ela tinha movimento. Então eu mandei o Samuel entrar de novo pra dentro do carro. E ficar com a minha priminha, segurar ela. E nesse momento eu vejo que tem um carro parado na frente. Então, o contexto que na hora eu não sabia, mas depois a gente veio saber. A estrada ali é um lugar de assalto. Então, muitas pessoas forjam um acidente
para as pessoas pararem e então eles assaltam. E como realmente o nosso carro não foi um acidente físico, a gente não bateu em nada, não foi nenhuma falha do carro, então não tinha fumaça saindo, não tinha nada. O carro aparentemente ele estava inteiro, intacto. O que aconteceu foi que, por falta de manutenção de um caminhão, o freio do caminhão, o tambor do freio, ele rachou e ficou ali até que ele de repente pegou na roda e saltou então em direção ao nosso carro. E aí isso quebrou o vidro e acertou minha mãe diretamente. Vocês têm esse pedaço? Temos a peça. Então, acho que nesse momento aí o pessoal da edição aí eles vão colocar a foto. Eu até cheguei a pedir para tu trazer, só que quando ela já estava fora de casa já. Mas eu já vi, o Rodrigo mostrou esse objeto, ele é bem pesado, né? Tem uns 9 quilos, pelo 9 menos, quilos. a peça. E ela é de ferro puro, né? E na hora, ela tava, assim, incandescente. Tava muito, muito quente. Tanto que minha mãe teve queimaduras. A peça, depois ela caiu do lado da cadeirinha da minha prima. Isso é outro milagre que não tem como explicar. Porque pela trajetória que a peça fez, pelas marcas que ela deixou no carro, era pra ter acertado minha priminha em cheio. E ela tinha 2 anos. Então, imagina, ela realmente não sobreviveria. A minha mãe ter sobrevivido a isso é um milagre. Todos os casos, recentemente, inclusive, a gente viu um caso muito parecido e é decapitação ou esmagar o crânio, morte na hora, a pessoa não sobrevive Verdade. naquele momento. Teve um caso aí, né, de jogar uma pedra da ponte ali, da ponte aqui perto aqui, e pegou no peito da mulher, parece, e a mulher entrou em óbito, morreu, faleceu. Então, tu vê como Deus faz as coisas. Como é tudo... Até ia te fazer essa pergunta, mas antes eu queria entrar num detalhe. Tu falou que pesa mais ou menos 9 quilos, né? Agora imagina a velocidade. Agora multiplica esses 9 quilos pela velocidade que talvez estava. Isso é o que eu comentei no testemunho do pai, vai ter detalhes mais criteriosos, porque ele sabe a velocidade. Alguém calculou e tal, eu não vou me recordar aqui, mas ele tem essa informação lá no testemunho dele, ele conta com que velocidade, com que peso isso atingiu a cabeça dela. Eu sei que uma centena, por aí. Pois é, se não me falha a memória, quando ele apresentou esse projeto, essa peça, ele falou que parece que era em torno de 100 e poucos quilômetros por hora. Entendeu? Agora imagina isso aí multiplicado pelos esses 9 quilos. Batendo. E quente. Tava quente. Tava muito quente. Depois, depois de já ter chego no hospital, a gente voltou no carro, a perícia foi tirar a peça e se queimaram. Isso horas depois do acidente. A peça tava nela? Não tava nela? Ah, tá. Que susto que eu levei. Achei que tava... Entendeu? Dessa parte eu não sabia. Não. Tirar a peça do carro mesmo. Ah, tá. Mas continuando a ordem cronológica. Aí, então, nesse momento que eu recobro a consciência, eu já vejo que tem um carro parado na frente e justamente no momento que o Sam saiu, porque o carro tinha parado, mas toda aquela questão do assalto, ele não queria descer do carro, achou que pudesse ser alguma coisa, o escuro, ele não viu o vidro quebrado, então ele resolveu esperar na frente e ver o que ia acontecer, ver se ninguém vinha assaltar ele para de repente descer e ajudar. E quando saiu então o Sam correndo de dentro do carro, o Sam, 10 aninhos, era um toquinho, ele viu que tinha criança e que realmente era algo sério. Então, nesse momento, eu já vejo o moço descendo do carro e vindo até o nosso carro no socorrer. E foi aí que ele viu a situação da minha mãe, que realmente na hora já estava muito crítica, muito feio. Era uma fratura aberta, né, exposta. Então já tinha sangue, já tinha massa cefálica. Foi bem crítico, assim. Foi bem crítico. E nesse momento, então, ele acalma minha tia para ela dirigir e vai nos guiando até o hospital de Santo Ângelo, que a gente estava ali naquela região. A gente passa pela cidade de Juí e o mais lógico seria parar na primeira cidade, né? Se você está socorrendo alguém, o que tu faz? Tu para no primeiro hospital que tu vê, né? O hospital de Juí ainda é a maior cidade dali, é o maior hospital dali, tem os especialistas da região, mas ainda assim ele não parou ali, ele continuou, foi até o hospital de Santo Ângelo, e isso é outra coisa que a gente só consegue ver Deus, os detalhes de Deus, porque o Hospital de Santo Ângelo, ele não tinha especialista de plantão. Hospital de interior nunca deu nada, então eles não tinham especialista de plantão. Até porque se precisa de alguma emergência, chama, os caras moram ali do lado, né?
Então, mas nesse dia, justamente nesse dia, o hospital tinha recebido uma ligação de que 5 motoqueiros tinham se acidentado e que tinha fratura exposta, que tinha fratura craniana e que ia precisar de neurocirurgião, ia precisar de um monte de coisa. Então, eles recrutaram todos esses médicos e esses motoqueiros nunca chegaram. Essa delegação nunca existiu. Então, estavam todos os médicos lá, literalmente esperando a Dani, minha mames, chegar lá para atender ela. E quando a gente passou pelo hospital de Juí, essa é uma coisa que eu gosto de contar, pelo hospital não, pela cidade de Juí, a gente entrou na cidade, imagina, era 6, 7 horas, então é horário de trânsito. E tava tudo trancado, e a gente na entrada da cidade já viu a polícia, e chamamos ele, e eu lembro direitinho do rosto da policial, assim, porque daí ali já era mais iluminado. Eu estava segurando a cabeça da minha mãe, então eu já tinha mais noção do que estava acontecendo, do que tinha acontecido. Eu vi o sangue, eu vi tudo. E ali, quando eu vi a reação da policial, assim, parece que realmente, cara, isso não é um sonho, sabe? Isso é verdade. Porque o caminho até ali, o caminho da estrada que a gente foi correndo, eu lembro de umas curvas muito abruptas, assim, que depois a gente repetiu o caminho e nem existia. Então, é umas curvinhas, assim, mas que foi tão alta velocidade que foi realmente difícil, inclusive, de segurar ela. E ali naquele momento, a gente parece que não é com a gente, né? A gente nunca pensa que uma coisa assim vai acontecer com a gente. Então, até ali, eu, sei lá, tava pensando que era um sonho, não tinha entendido a situação. Nesse momento que eu vejo aquela policial, que ela toma um susto, assim, ela vai para trás, eu percebo que realmente Ali a ficha caiu aquilo tá ali. acontecendo, sabe? Aquilo ali é real. É real e meu Deus, né? Aí, só que, infelizmente, os policiais não fizeram nada, eles quase que ignoraram, assim, entraram no carro, só vieram andando atrás da gente, sem ligar sirene, sem ligar nada, a gente que ia furando o caminho, assim, e buzinando até chegar no hospital de Santo Ângelo. E no hospital de Santo Ângelo, então, o que estava acontecendo nesse meio tempo é que os médicos lá viram que realmente não existia esses 5 motoqueiros, que eles não tinham chegado, não iriam chegar. Apenas um motoqueiro chegou e ele disse não, que se acidentou sozinho, que não foi ele quem ligou. E era uma coisa simples, era só uma fratura na perna. Então os médicos estão indo embora. Não tem nada pra gente aqui, vamos embora. E foi nesse exato momento, então, que a gente chega no pátio do hospital. E o porteiro já vê a situação da minha mãe, ele já tira ela do carro, já entra pra dentro do bloco cirúrgico e ali já começa as cirurgias, né? Uma série de cirurgias que a minha mãe iria passar. Nesse momento, Deus me lembrou. É a única explicação que eu tenho, a gente estava até comentando no domingo sobre as alergias, né? É que Deus me lembrou que minha mãe tinha alergia à penicilina. Porque imagina, eu com 13 anos, acho que minha mãe comentou quanto muito uma vez na vida isso comigo. E foi uma coisa clara, assim, eu cheguei no hospital, minha mãe tem alergia à penicilina, tem que avisar, senão vai dar ruim. Então eu dirigi para a médica, já fiz a entrada dela no hospital e informei que ela tinha alergia à penicilina para não ocorrer nenhum mal pior. Outro acidente. Pois é, se ela tivesse tomado aquilo ali, já podia complicar completamente a situação, né? Com certeza. E tu vê que só voltando, né, no detalhe, só tinha falado uma vez que tu se lembrava ainda. Então, eu acho que ali Deus, obviamente Deus, né, abrindo, esclarecendo muitas coisas para que nada de pior mais acontecesse, mas ficasse naquilo que estava no controle dele. Com certeza. E outro detalhe muito, muito interessante é que a cidade de Santo Ângelo, eles não tinham um neurocirurgião, mas 15 dias antes do acidente, um neurocirurgião tinha se mudado para lá, para então fazer ali plantão e ficar ali na cidade. Então foi o primeiro caso dele e um caso bem desafiador, né? Até hoje a gente tem muito carinho por todos os médicos, todas as enfermeiras. O hospital realmente nos acolheu muito, 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 muito. Era uma comoção, assim, tanto que visita em UTI é meia hora, 1 ou 2 pessoas no máximo. A gente ficava horas lá dentro, a gente cantava lá dentro, a gente orava com as pessoas lá dentro. Nossa, o saguão do hospital, ele se tornou realmente uma igreja. A gente orava, dava as mãos em pé, todo mundo, aí as pessoas já vinham pedir oração, as enfermeiras pediam oração, e os irmãos da igreja. E um fato muito curioso é que nesse momento não tem divisão.
Nesse momento não tem placa, nesse momento é a igreja espiritual de Deus mesmo. Lá a gente tinha pessoal, meus avós da Assembleia de Deus, a gente estava em outro ministério, tinha irmão da Batista, minha tia era da Sara Nossa Terra, tinha, nossa, tudo que era gente tinha lá, e todo mundo orando em união, e todo mundo realmente dividindo essa experiência que é ser a igreja de Deus, né? E, bom, nesse momento, então, a gente consegue ligar para o meu pai. Todos os telefones estavam sem bateria, então, inclusive, isso é um fato do porquê que a gente não conseguiu pedir ajuda lá na estrada. Todos estão sem bateria, mas a gente consegue um número com a secretária ali que estava do balcão. Ela empresta o telefone, a gente entra em contato com meu pai, e então ele se dirige já para Santo Ângelo. E aí, nesse momento, a gente é encaminhado para a pediatria, eu e o Samuel, para ver se a gente estava bem, a minha priminha. E começa o processo de pensar, né? Porque até ali é muita adrenalina. Até ali, nossa, eu só lembro de uns flashes, assim, cada vez que eu paro para pensar, eu lembro um pouquinho mais. A gente repetiu o caminho depois várias vezes e eu lembrava cada vez um pouquinho mais. Mas a partir dali é um momento de que tu tá sozinho. Tá ali tomando banho, tirando o caco de vidro do cabelo, né? Lavando a mão cheia de sangue. E é um momento difícil. Um momento difícil. É impossível não se emocionar. Claro, é uma situação que eu particularmente, quando eu perdi o meu pai, o baque vem, só no meu caso, entendeu? No meu caso, o baque veio quando fechou a tampa do caixão. E eu vi que eu nunca mais ia ver meu pai. Então, quando eu tô aqui do teu lado, eu entendo essa tua lágrima, eu entendo esse teu choro, entende? Porque várias vezes eu saio no canto e vou chorar, porque são situações que a gente passa que nenhum ser humano espera. Só que é nesses momentos que a gente chora que a gente começa a ver o cuidado de Deus. Com certeza. A gente começa a ver os porquês de Deus. Então, tudo, só de tu contar esse pouco, eu não sei, o pessoal que está assistindo, eu não consigo mais pensar em nada, a não ser o cuidado de Deus com vocês. Por mais que tenha a vontade de Deus, mas também tem o cuidado dele, mas para propósitos. Então, é isso que que a gente estava querendo ouvir. A Manu, os sentimentos da Manu. Entende? Porque a gente conhece, muitos já ouviram a história do que aconteceu com a Dani. Mas e o sentimento das crianças que estavam lá? As crianças que viram, os filhos. Então, Manu, eu entendo muito, muito essas tuas lágrimas, esse teu sentimento. É coisas que a gente nunca espera, mas é coisas que a gente vê o cuidado de Deus. Com certeza. Eu não sei se vai dar tempo de eu contar todos os momentos, né, depois da adolescência e tal, mas tiveram momentos muito difíceis. Mas uma coisa que, assim, eu não consegui em nenhum momento foi questionar, sabe? Foi achar injusto, foi me colocar numa situação de vítima, de, Deus, por que eu, por que nós? É impossível fazer isso. Eu não consegui, mesmo em momentos de adolescência que eu passei por coisas muito difíceis pós-acidente, eu não consegui, sabe? Duvidar que Deus estava ali. Eram momentos assim de realmente silêncio, momentos de dificuldade, mas que eu podia não sentir, podia não saber assim que Deus estava ali naquele momento, mas que eu olho para trás e eu vejo o cuidado de Deus, sabe? Vejo realmente o cuidado de Deus com cada coisinha. E é impossível eu olhar para a nossa história, olhar para a abrangência que isso teve, sabe? Nossa, todo ano, desde que passou, todos os meses, em algum momento, alguma pessoa chega e diz, cara, tu não me conhece. Mas o testemunho da tua esposa, o testemunho da tua mãe, ele impactou minha vida, ele salvou minha casa, ele salvou meu lar, sabe? O testemunho da minha mãe, da tua mãe, fez eu ter fé de que eu poderia ser curado e eu fui curado. E é isso que alimenta a nossa fé. Eu creio que Deus ainda tem muitas coisas para fazer. Eu creio que ainda Deus vai completar a obra dele, porque a gente ainda está em processo de recuperação neurológica. Mas se for isso que Deus quer, sabe? Se é até aqui que Deus determinou, é isso aqui, a Dani vai continuar assim. Ela não vai melhorar neurologicamente, é o que a medicina até agora diz que é.
eu sei que é o propósito de Deus. Eu sei que Deus já fez tantas coisas que eu não tenho como não ser grata, sabe? Mas é através disso que ele vai fazer ainda muito mais coisa. É aí que tá o segredo de tudo isso. Eu sempre falo isso, quando eu vou pregar, eu falo. Vai ter dores. Na nossa vida como cristão, a gente vai passar por processos dolorosos. Mas eu sempre falo isso. A dor nunca vai ser maior que as promessas dele. Os processos nunca vão ser maiores que as promessas que ele tem para nossas vidas. Então, a dor pode ser bem grande. Agora, imagina o processo, a promessa. Então, eu creio que na vida de vocês, vocês têm grandes promessas, assim, ó, grandiosas de Deus para vocês. E é o que Paulo fala, né? Nada se compara com a glória que há de vir. Então, assim, quando a gente entende isso, que não é aqui que está a nossa recompensa, não é aqui que está nada, sabe? Aqui é uma vida passageira, e a nossa vida aqui, ela serve para impactar outras pessoas. Então, glória a Deus, que Deus escolheu a minha casa, que Deus me escolheu, que Deus me deu, sabe, capacidade. Em nenhum momento eu vejo minha força. Em nenhum momento eu vejo minha força. Olhando para trás, eu olho assim, uma menina de 13 anos seria incapaz de passar por tudo. Mas foi Deus que me escolheu, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por Ele ter escolhido a nossa família para passar por isso. Por ter nos dado força, sabe? Força. Eu olho assim para a maneira como minha mãe me educou, para a maneira como, desde antes do acidente, tudo assim apontando para esse momento, sabe? Tudo, ela realmente nos preparando para esse momento. E eu não sei se ela pensou que em algum momento ela fosse passar por isso. Mas eu vejo cada detalhe da nossa educação, cada momento, a dedicação toda que ela teve naqueles 13 anos que eu estive com ela, assim, de atividade dela, né? Realmente foi preparador para esse momento que a gente ia passar, de maturidade, de independência, sabe? Deus estava cuidando de você já muito antes. Muito antes. Muito antes. Muito antes. É assim, é impressionante todos os detalhes. Eu acho que cabe aqui contar um pouquinho como que ela estava, né? Quem sabe a pessoa que está vendo não viu o testemunho do pai, não sabe. Então, ela teve traumatismo craniano exposto. Ali no acidente mesmo, ela já teve um pouco de perda de massa cefálica. Na cirurgia, o cérebro dela teve que ser lavado 7 vezes. Então, foi muito ferido, foi muita parte teve que tirar mesmo. Então, da parte direita frontal do cérebro, ela tem quase nada. E isso impede muitas coisas, né? Então, a autonomia, a tomar decisões, tomar iniciativa, principalmente isso é o que poderia ser prejudicado. Então, a gente está naquele momento sem saber ainda exatamente quais seriam os resultados, né? Aquele primeiro momento, ela está na cirurgia, a gente está ali esperando o pai tá vindo já para Santo Ângelo, um monte de irmãos já estavam vindo para Santo Ângelo também. Santo Ângelo. E nós estávamos ali, então, esperando. E aí chega o pai, a gente encontra a família, e é um momento também de muito carinho, muita lembrança, os irmãos que nos ajudaram naquele momento. A gente só tem a agradecer. Realmente fomos cuidados pela igreja local. Vocês têm ainda acesso com eles, contato com eles? Sim, temos número, contato. E então, naquele decorrer de momento, ela está em coma. Ela teria como ter ficado vegetativa, ela teria como ter morrido na hora. E o médico vai nos contando e narrando diversas possibilidades do que seria se ela acordasse daquele coma. Ela poderia não andar, ter perdido movimentos, ela poderia nem saber que é um ser humano. E ali começa, então, um processo de muita oração, sabe? De uma campanha de oração, assim, gigantesca, que tomou proporções que a gente jamais imaginou. Então, tinham diversos países, nossa, diversas denominações. Imagino que lembro de mais de 20 denominações, uma coisa assim, orando pela mãe. Milhares de pessoas. O telefone do pai travou diversas vezes do tanto de mensagem que ele recebia. O site da igreja, que a gente estava colocando todas as informações lá, ele passou de 100 mil acessos. Porque realmente todo mundo estava ali acompanhando aquilo diariamente, sabe? Querendo saber, orando. Foi uma intercessão, assim, eu acho que eu nunca vi nada parecido com isso. Com essa comoção que gerou nas pessoas toda a situação. E então,
ali, naqueles primeiros dias cruciais, ela tinha apenas 5% de chance de continuar viva. Até o momento em que o médico... Ai, eu tô atrapalhando nas ordens aqui. Não, vai no que tu te lembrar. Vai no que tu te lembrar. O que importa é que a gente tá entendendo que é incrível o que Deus faz. Eu lembro, 3 dias depois, se eu não me engano, do acidente. Não vou saber dizer direitinho, mas o pai narra também no testemunho dele. A gente foi entrar, então, na UTI. O médico avisou que era só para maiores, né, de 18 anos, porque a situação estava bem feia, ela ainda estava muito inchada da cirurgia, muito. Então, assim, eu nem vi o pior, né? O pai viu ela logo depois da cirurgia, ele conta que os olhos tinham saltado da órbita, porque realmente incha muito. Incha a cabeça, ela tem o corpo tem uma capacidade de inchar nesse momento que é por proteção mesmo. E então, ela estava sem cabelo já tinham raspado o cabelo dela, diversos hematomas, as queimaduras que ela teve na hora ainda estavam com a casquinha, né, de queimado, então era uma situação bem, bem feia de se ver. E naquele momento, então, o pai, ele disse que não, que ele achava que a gente tinha capacidade de entrar e que mesmo, e que se fosse para ser só eu, porque ele tinha 10 anos, então que ninguém ia entrar. Mas que ele achava que o Samuel também tinha capacidade, que ele também podia entrar. Então os médicos permitem que eu e o Samuel a gente entre, que a gente vá lá na UTI e a gente combina de cantar lá. E aí tá todas as psicólogas, todas as pediatras lá, né, na nossa volta. E a gente entra lá e eu lembro direitinho da cena da gente colocando as luvas, a gente colocando a roupa toda para entrar lá e segurando na mão do pai e indo até a cama dela. E aí chegando lá é quase que irreconhecível. Não dá para dizer assim que é a mesma pessoa. E aí a gente canta, então, segurando a mão dela, canta ali e tal. E aí, quando termina, beleza, passou. Quando a gente vai sair, cadê as pediatras? Cadê as psicólogas? Estavam tudo chorando. Tudo chorando. Então, realmente foi uma comoção muito grande. A gente tinha uma foto nossa na UTI. Nem sei se tem lá ainda hoje, mas eu lembro que depois que a gente saiu, elas mandaram foto pro pai. Ó, a foto de vocês está aqui ainda. Eles realmente nos adotaram. E depois disso, a mãe passa, então, nossa, não sei quantos dias, 20 e alguns dias de coma. Depois disso, ela vai acordar do coma e a gente vai vendo, então, que ela não perdeu nenhum movimento, que ela está lúcida, né? Embora com as dificuldades que a perda da parte frontal proporcionou, ela está lúcida, ela lembra quem ela lembrava de nós, porque existia uma possibilidade muito grande de ela ter esquecido da gente ou esquecido de algumas pessoas, então ela lembrava de nós. E ali, aos poucos, a gente foi vendo o que realmente iria ser, né? O que realmente iria ficar, o que a gente estava lidando, que situação que a gente estava lidando. E como eu tô aqui para contar a minha parte, né? Eu vou contar como que estava eu neste momento. Logo que tudo aconteceu, o pai conta que Deus falou para ele que ele iria proteger eu e Samuel, nossas emoções, os nossos sentimentos. E essa é a única explicação que eu tenho. Sabe? Porque eu estava passando, porque eu estava sentindo. É a única explicação. Que a partir do momento que a gente chega no hospital em Santo Ângelo, a partir do momento que, sabe, começa a cair a ficha, parece que, quando eu me lembro como se eu estivesse embaixo d'água. Eu não sentia... Sabe quando tu escuta as coisas de longe? Sim. Então, essa é a lembrança. Quando eu lembro dos momentos do hospital, eu lembro disso, como se eu estivesse ouvindo as coisas de longe. E eu não tenho emoções neste momento. Não é que eu não tenha tristeza, eu tive tristeza, eu sentia, mas quando eu via as situações, os momentos de alegria, as melhoras, as pioras do quadro médico dela, e eu não, parece que eu olhava assim e eu estava de fora daquilo, sabe? E eu vejo a mão de Deus nisso, protegendo o meu emocional. Não sei, você pode contar depois como é que foi para ele. Mas para mim foi assim, aquele momento de hospital, aqueles primeiros dias foi isso, é um grande nada, assim, um grande vazio de emoções fortes. E é bem início de adolescência, né? 13 aninhos ali, passando por um monte de confusão na cabeça. E Deus me protegeu realmente, blindou a minha mente dos piores sentimentos que eu poderia ter tido naquele momento. Mas foi muito difícil. E o período de hospital, então, eu vou deixar que o pai conte no seu testemunho, porque realmente ele tem mais conhecimento dos detalhes.
Mas eu lembro do sentimento das pessoas nos ajudarem, sabe? Tinha uma loja de milkshake na saída do hospital. E a gente estava morando, assim, no hospital da frente, no hotel da frente do hospital, e no saguão do hospital. Esse era a nossa rotina. Então, todos os dias tinha alguém lá pra querer dar um agrado, né? Pra mim, pro Sam, poxa. E daí eles nos levavam na loja de milkshake. Então, eu acredito que a gente contribuiu muito pro comércio local. Muito! Porque todos os dias a gente tomou milkshake durante aquele tempo ali de Santo Ângelo. Todos os dias a gente tomou milkshake. Então agora eu vou pular um pouquinho para quando a gente está voltando para Porto Alegre. Já com a mãe, ela estava sem a traqueotomia já, sem a sonda de alimentação, sem as sondas, ela estava ali. O máximo que tinha era a cadeira de rodas e todo o processo neurológico que viria pela frente de recuperação. Então ela realmente ficou sem iniciativa, ficou sem o que parte dela, né? A gente precisa falar para que ela faça. Isso naquele momento. Então era um processo de ela estar acordando, né, ainda. E a gente tem que ensinar tudo de novo, como é que se come, como é que se vai ao banheiro, controlar, a ter equilíbrio de novo, então ficar de pé de forma confiável durante muito tempo. Até hoje, às vezes eu tô assim de boas, aí eu vou lá conferir, mãe, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, sabe? Às vezes eu escuto um barulho do nada, ai, a mãe caiu. Vou lá, não caiu, tá de boa, tranquilo. Realmente a gente vai ficando com esses tics, né? E chegando em Porto Alegre de novo, teve outras complicações, então ela teve trombose, ela teve meningite, e superamos isso também. E o que finalizando já, né, caminhando para o final, o sentimento que fica nesse final é de a vida normal. O que é a vida normal? O que é normal? Sabe? Depois de tudo isso, a comoção das pessoas e tal, a gente está em casa. E que casa é essa? Né? Eu lembro da primeira vez que eu entrei no meu quarto, depois de ter ficado, sei lá, acho que uns 2, 3 meses em Santo Ângelo, e eu olhei para aquele quarto, todo rosa, cheio de ursinho, sabe? Para aquela cama que eu tinha organizado antes da gente sair, para as roupas que eu até tinha deixado que eu não ia levar na mala, assim. Eu fiquei, Jesus, de quem é esse quarto? Porque não é meu. E ali a gente percebe que realmente não tem um voltar ao normal. Tem um construir o que é a vida a partir de agora. O que será a partir de agora, né? E nesse momento, então, eu acredito também que pela vontade de Deus, a gente fica mais isolado, então as pessoas não estão mais ali. É o dia a dia, é tu lidando com aquela situação. E nesse momento, parece que aquela anestesia que eu vinha sentindo, né, que eu não sentia as coisas de maneira muito forte e tal, ela foi saindo, e aos poucos eu fui toda aquela emoção de hospital foi caindo a ficha, sabe? Foi vindo. Foi um momento muito turbulento. Foi um momento que, assim, eu entendo quando as pessoas dizem que elas decidiram vencer, sabe? Eu acho que realmente tem muito da gente de tomar e fazer o que está na nossa mão. Mas esse era um momento que eu não queria, sabe? Sabe quando Deus está ali, mas tu não nem passa isso na tua cabeça, sabe? Não ter força de orar, não ter força de estar ali, não ter força de fazer por ti, não ter força de levantar. Foi um momento muito difícil e Deus colocou na minha vida, nesse momento, amigos. Amigos que foram a minha força, amigos que, nossa, eles nem sabiam, elas, né? Nem sabiam do que eu passava, do que passava na minha mente. Parece que, assim, quando eu tava com uma coisa, eu chegava e era exatamente aquilo que elas tinham para me oferecer, sabe? Era exatamente aquela força, aquele conselho. Isso é demais, gente. Isso é demais. Ter amigos que realmente buscam a Deus, que realmente possam te dar essa força, mesmo sem tu falar, sabe? E às vezes era na descontração aqui, a gente tá rindo e tal, aquilo que ela falou, pá, era isso que eu precisava, sabe? Então, é isso. A gente foi voltando a uma vida normal, nos mudamos de casa, realmente era impossível continuar ali vendo tudo como era antes, então nos mudamos. Foi muito bom, né? Novos ares, então realmente é um novo momento. E ali, desde então, Deus tem trabalhado nas nossas vidas, Deus tem trabalhado na vida da mãe. Então, assim, muitas vezes eu me questiono e o que é que passa na cabeça dela, sabe? Porque os médicos, eles dizem que ela tem consciência total. Ela só não tem os meios de fazer aquilo que ela quer.
ela não tem os meios de tomar a iniciativa. Porque foi tirado, literalmente isso foi tirado dela. Então imagina tu, com a tua consciência, preso dentro do teu próprio corpo. Reconhecendo a miséria desse corpo que passa, que não é nada. Deve ser muito difícil. E é com essa força de ver isso, de entender também a situação dela, que a gente vai lidando todos os dias. Ensinando de novo, e de novo, e de novo. Porque uma criança, tu ensina. E ela 2, 3 vezes aprende. Porque ela tem capacidade. Ela tem um cérebro todo ali trabalhando para criar sinapses e tal. Por mais que ela queira, muitas vezes ela não tem capacidade de fazer isso. E isso é um aprendizado que Deus tem nos dado demais. Eu sou muito grata a Deus por poder fazer parte disso, por poder estar contribuindo para a melhora dela. No início, ela teve todos os médicos possíveis, todas as terapias possíveis, tudo que foi possível, carro, casa, tudo foi em terapia. E ela teve o melhor tratamento possível. Tudo que a medicina pôde oferecer, ela teve à disposição. E glória a Deus por isso. Muitos irmãos nos ajudaram também. Então, glória a Deus por isso. E agora que a medicina diz assim, passaram-se já 5 anos, né? Não tem mais o que fazer. Agora pode fazer terapia, pode fazer o que quiser, mas neurologicamente esse aqui é o limite, esse é o máximo. Agora é o momento em que Deus vai fazer a obra dele. E eu creio que ele faz. Eu creio que tudo que ela já está desenvolvendo foi Deus também. E todo momento, assim, às vezes a gente esquece, passa, né? Vai vivendo a vida ali. Daqui a pouco, opa, peraí, isso aí ela não tinha até uma semana atrás, sabe? Então, a gente vê essa melhora de todos os dias, a gente crê num milagre completo. E é o que eu falei, mesmo que isso não ocorra em vida, vai ter um momento em que a gente não vai mais ter esse corpo, que esse corpo vai ser transformado, que ela não vai mais ter essas limitações. E neste momento, então, que a gente vai ter realmente nosso galardão. É neste momento, então, que a gente realmente vai entender todos os propósitos de Deus para tudo, né? Então, mano, desde o começo até agora eu tô falando por mim. Eu tô, sabe, eu já tinha ouvido já o testemunho do Rodrigo falando da sua mãe, mas do teu é coisa nova pra mim. Então, mexeu muito comigo. E é sobre isso que eu quero te fazer a última pergunta indo pro final. Já no final já. Então, seria essa a minha última pergunta aqui. Eu sempre, quando falam da Dani, ela foi até que tu mencionou aqui. Foi um milagre, é um exemplo de milagre para muitos, em várias áreas. Aí eu te pergunto, qual foi o milagre, o que Deus trabalhou na tua vida através da Dani? Através da tua mãe? Porque eu acho incrível, eu acho assim, ó, poxa, tu conheceu a tua mãe antes do acidente e agora tá com a tua mãe depois do acidente. Foram duas, vamos dizer assim, duas formas de vida que tu teve que tomar. Teve que tomar uma mudança radical de vida. Como que nem eu falo, quando eu perdi meu pai, eu tive que mudar praticamente a minha vida para outro esquema já. Não era mais aquele nene que ficava brincando, tranquilo, meu pai tá ali, não. Agora mudança de vida radical. E o que mudou dali então, até os dias de hoje? Tanto na vida espiritual, claro. Na vida espiritual, eu digo. O que mudou? O que trabalhou na vida da Manu, a Dani? Eu acredito que, assim, o que mais me mudou, né? O que mais realmente me impactou, a lição que eu realmente tiro de tudo isso, é que a gente não tem um amanhã, sabe? O amanhã a Deus pertence. O que passou, passou. O que passou, já, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Não tem o que eu possa fazer no passado. O amanhã pertence a Deus. Tu pode estar numa situação totalmente diferente. Então, o que a gente tem é o agora. O que a gente tem é esse momento. E eu não falo isso no sentido de, viva a sua vida, né? A la louca, assim. Não, eu tô dizendo de fazer a vontade de Deus mesmo. Nesse momento, sabe? É o agora que tu tem pra estar mais próximo de Deus. O C.S. Lewis, ele tem uma frase que diz: o agora é o ponto em que o tempo toca a eternidade, algo do tipo. Então, você só pode fazer algo por você agora. 2 minutos atrás, tu já não tem mais o que fazer. E à frente, tu não sabe se vai chegar em casa, não sabe se tu vai ter outro culto, tu não sabe se tu vai ter outra oportunidade de estar com aquela pessoa. Então, é realmente essa lição que eu tiro, é que a gente tem um agora, a gente é responsável por esse momento.
por fazer isso valer a pena. E muitas vezes a gente vive assim, sem perceber disso, né? Levando os dias um atrás do outro. E uma pergunta que acho que calha com esse pensamento, que sempre às vezes nos fazem, é como que tu conseguiu tudo isso? Né? Como que vocês passaram tudo isso? Nossa, não, realmente a mãe de vocês era um anjo, porque ela educou vocês para passar por tudo isso, não sei o quê. Ou então, nossa, vocês são muito fortes. Como é que sabe? Como que foi? E é justamente isso. É tu tomando o agora. O que eu tenho para fazer agora? Não tenho por que eu me preocupar com, por exemplo, a mãe lá no UTI. Nossa, minha mãe vai morrer. Sabe? Não tá na minha alçada. Agora, o que eu posso fazer neste momento que realmente vai ser importante? Que realmente vai contribuir para aquela situação? Que realmente vai ter um valor? Poxa, naquele momento era orar. Sabe? Aí no dia a dia, uma recuperação neurológica. Como uma criança de 13, 14 anos, como que o celular com seus 10, 11 anos vai contribuir para uma recuperação neurológica de um adulto? Olhando a macro, olhando a história toda, ninguém abraçou tudo, botou nos ombros e vou levar tudo nas minhas costas. Sabe? A gente faz o dia. A gente ensina, não, mãe, hoje a gente vai comer desse jeito, hoje é isso aqui. O que tem para fazer hoje é isso aqui, é isso que a gente vai aprender hoje. E é no dia a dia. É todos os dias vivendo o dia como se aquele fosse o último dia. Como se tudo que tu tem que dar da tua vida, de responsabilidade, de atenção, de realmente estar presente naquele momento, é para aquele momento. É fazendo isso todos os dias que depois agora de 5 anos eu olho e eu fico pensando, como que eu com 13 anos sobrevivi a tudo isso, sabe? Mas é porque realmente Deus me ensinou a viver cada momento. A viver cada momento e realmente viver o momento. Não deixar passar, assim, sabe? Cada momento é a nossa oportunidade de estar vivo. E esse que é o presente que Deus nos deu, é estar vivo e fazer algo aqui pelo que vem além. Né? Então, eu acredito que esse meu maior aprendizado foi isso que o testemunho da minha mãe ministra até hoje na minha vida. E a grandeza de Deus, né, gente? O cérebro humano, o corpo humano, tudo que a gente aprendeu. É sensacional tu pensar que Deus ele se preocupou com cada detalhe, né? Com cada detalhezinho. Uma coisinha que se tira prejudica todo um sistema, mas que ainda assim ele tem capacidade de capacitar esse corpo que ele mesmo criou para melhorar, para se curar. Então, eu acredito que é isso. Manu, eu só tenho a agradecer. Estava aqui pensando que às vezes a gente para ouvir grandes... Nada contra, é óbvio, mas às vezes a gente para ouvir, a gente se baseia muito em ouvir grandes pregadores, grandes testemunhos, mas às vezes tem gente do nosso lado. Tem gente do nosso lado que tem um grande testemunho, tem uma grande história, que vai mexer com a minha e com a sua vida e às vezes a gente não para escutar. Por isso que a gente aqui do Dividindo para Somar, a gente escolheu, optou por tu contar a tua visão. Porque nós cremos que é uma visão muito importante. E que uma visão que vai e mexeu com quem está assistindo. Você que está assistindo, eu creio que mexeu. Comigo mexeu grandemente. E quando eu falo mexer, eu não estou falando do emocionalismo, não. Eu estou falando do Espírito Santo falar e nos mostrar que Ele cuida de nós dependendo da situação. Então, Manu, eu tenho que te agradecer muito. Obrigado. Agradeço. Por compartilhar esse teu momento, não só comigo, mas com quem está assistindo aí. Então, por isso que agora eu te peço no final que compartilhe. Gente, mande para pessoas, o máximo de pessoas que você puder. Porque eu creio que Deus, através desse testemunho, pode fazer grandes coisas. Deus pode fazer um milagre. Você pode estar cooperando num milagre na vida de alguém. Você pode estar sendo usado pelo Espírito Santo compartilhando um vídeo. Deus tem os meios dele. Deus não precisa de nada, né? Deus não precisa. Deus, ele é tudo. Mas ele conta conosco. Então, faça isso. Compartilhe. Vai ter, creio eu, no final agora, umas fotos, um vídeo da Dani, da Manu, da família em si, para você ver o milagre de Deus, o que esse Deus poderoso pode fazer.
Então, se ele fez na vida da Dani, eu creio que ele pode sim, e ele vai fazer na sua vida. Seja o que você precisar, na área que você precisar, eu sirvo um Deus de milagres. A Manu serve um Deus de milagres e ela é a prova viva disso. Então, a gente está aqui falando de um Deus que cura, liberta, transforma. E a gente, do Dividindo para Somar, a gente traz a voz de quem passou por isso. E é testemunha desse Deus e do que Ele pode fazer. Meus irmãos, muito obrigado. Compartilhe aí este vídeo. Dá um joinha aí nas nossas redes sociais. Se inscreva no canal do YouTube. Nos ajude no Instagram, compartilhando vídeos, curtindo, para que almas venham ser alcançadas. Vários outros projetos aí, profissionalizando também tem. Irmãos, a Juventude do Ipanema está com muitos projetos. E nós contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Manu. Agradeço a Deus, ao pessoal que está aqui atrás, que está... Não é só nós, tem uma equipe grandiosa aqui. Tá? A Juventude do Ipanema está de parabéns por cada trabalho que faz. Tá? Deus abençoe cada um. Muito obrigado. E, meus irmãos, não perca o próximo episódio do Dividindo para Somar.